Em Mateus 13, Jesus conta 7 parábolas. Vamos recordar que as parábolas se referem à era da igreja. Elas são contadas em parábolas porque somente pela comunhão com o Espírito Santo é que podemos compreender a igreja e o reino de Deus. A primeira parábola é a parábola do semeador. E nós vamos encontrar na parábola do semeador 4 corações. Um destes corações é chamado solo rochoso. É o segundo coração. Os 4 corações nós podemos dividir assim. No versículo 4, a semente caiu à beira do caminho. É o primeiro coração. No versículo 5, caiu em solo rochoso. É o segundo. No versículo 7, caiu entre os espinhos. É o coração de espinhos. E no versículo 8, caiu em boa terra. É o que ouve e compreende. Então, vamos hoje meditar no coração solo rochoso. Bem, versículo 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Bem, vamos entender esta linguagem espiritual com o próprio Jesus explicando no versículo 20 do capítulo 13 da seguinte maneira. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Vamos meditar na linguagem do Espírito Santo, porque esta linguagem está por toda a Bíblia. E a maneira que Jesus interpreta é a maneira do Espírito Santo. Então vejamos, o solo rochoso constitui o coração humano duro. Na verdade, este solo tinha um pouco de terra, porque diz assim, onde a terra era pouca. Portanto, o que havia e prevalecia neste coração era a rocha, dureza. Era um coração duro, com pouca terra. Como havia pouca terra, a semente nasceu, mas não pôde se aprofundar. Veja que há muitos que creem, e vamos recordar o que é o coração. Espiritualmente falando, coração é nossa mente, nossa vontade, emoção e a consciência que está no espírito. O coração humano é formado por 4 partes. E é interessante que Jesus também apresenta 4 tipos de coração. Este coração solo rochoso, Jesus diz que é aquele que ouve a palavra e a recebe com alegria. Esta alegria é aquele crente que ficou muito alegre de ter crido em Jesus Cristo. Muito satisfeito e proclama sua fé e dá testemunho. Mas, interiormente, há muita dureza. Há muitos pensamentos endurecidos que não mudam. Há muita teimosia que não é abandonada. Há muitas situações que são conservadas. Algo que é duro é algo difícil de remover. Portanto, são fatos e acontecimentos da vida que endureceram o coração. Geralmente, fatos negativos que há na nossa vida aqui na Terra. E por
determinadas condições, não perdoou, não cedeu, segundo a palavra de Deus, e rochas foram criadas. E lembramos que também rochas são símbolos de fortalezas do inimigo, fortalezas de Satanás. São pensamentos de quem não perdoa e não ama. Ódio, amargura. Tudo isto endurece o solo e o torna rochoso. Veja que havia pouca terra. E aqui esta terra representa aquele lugar onde a fé poderia se desenvolver. Mas era pouca. Portanto, as condições de fé eram muito pequenas. Assim, diz no versículo 21 que não tem raiz em si mesmo. Em si, é aquela nossa parte interior, que é o nosso ser interior, nossa personalidade. Não se enraizou em nossa mente a palavra. Não se enraizou em nossa vontade. Não se enraizou em nossa emoção, nem em nossa consciência. Permanecemos com a rocha, isto é, com pensamentos duros. Permanecemos com a nossa teimosia, com o nosso caráter velho de homem velho. Assim, a terra é pequena, é pouca. A raiz, que é o que segura a palavra de Deus em nós, ela não se desenvolve. A pessoa não vai ganhar firmeza em Cristo. Então Jesus diz assim: em lhe chegando a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Portanto, esta pessoa de coração duro se escandaliza com tudo. Se escandaliza com a angústia, com a dificuldade, com a luta. Se escandaliza com a perseguição. Portanto, a característica dos crentes que se escandalizam com os acontecimentos é que a palavra de Deus não enraizou neles. Essa palavra secou-se, isto é, perdeu vida. O que significa a palavra secar? Ela perdeu a essência da vida de Deus. Não progrediu, não cresceu para amadurecer e produzir frutos. Isto é um coração de solo rochoso. Por que precisamos meditar sobre isto? É porque nós podemos mudar a nossa terra. Nossa terra pode ser transformada. O nosso solo rochoso pode ser vencido. E, na verdade, todos nós precisamos de vencer nossas dificuldades. Vencer aquilo que não se transforma e não é boa terra. Vencer o que impede o desenvolvimento da palavra do reino. Porque aqui o semeador saiu a semear a palavra do reino. E é isto que Jesus diz no versículo 8. Quando se cai em boa terra, ela produz fruto, a 100, 60 e 30 por 1. É a multiplicação, é um crescimento que enche a nossa alma, que nos traz o caráter de Cristo. Portanto, compreendamos o que é um coração de solo rochoso. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. E precisamos de ser uma terra que pega a umidade. A rocha, ela não pega a umidade. Ela não pega as coisas do Espírito. É como se uma água batesse e escorresse. A água simboliza o Espírito. A chuva simboliza o Espírito. Ela vem e não guarda a umidade. A terra boa é uma terra que guarda a umidade. Que possamos meditar nestas coisas para compreendermos a linguagem espiritual e o sentido espiritual de como o Espírito Santo se expressa. Louvado seja Jesus. Amém.